perguntei se o Henry me chamou de Forrest Gump porque ele me viu correndo uma vez. Na única vez que eu corri na minha vida. Depois que eu entendi que era não, contador de histórias. Saquei. Bom, pessoal, eu vou falar para vocês um pouquinho da minha experiência no Free Walk Poa, que é um projeto que nasceu em julho do ano passado. E me honra muito estar aqui, já agradeço de antemão também o Henry, ao Diego, ao Guilherme também, pelo convite. É um prazer, a gente assiste muito TED e para nós é uma satisfação estar aqui. Então, vou compartilhar essa experiência e é um peso bastante grande ser o primeiro, porque eu corro o risco de ser atropelado pelos grandes palestrantes que vêm depois, então por isso eu deixei o bigode. Aí vocês vão pensar, eu era o gordinho de bigode. Beleza, eu mesmo. Bom, para começar, quem aqui já fez um free walking tour em algum lugar do mundo? Levanta a mão. Legal, não é muita gente. Sugiro que vocês comecem pelo free walking em Porto Alegre, que é o melhor, né? Então vocês já vão conhecer o que há de melhor nessa prática. Bom, o free walking tour é uma prática que nasceu na Europa com a ideia de mostrar as cidades para as pessoas de uma forma descontraída. Geralmente são jovens que fazem isso. Meu microfone está meio estranho. Vocês estão ouvindo bem? Tá bem. São jovens que fazem isso de uma forma... Não, acho que valeu, hein? Tá ótimo. É que eu não sou Madonna, né? Então não estou muito acostumado com esse tipo de coisa. São jovens que fazem isso de forma... normalmente não é um emprego, é uma coisa que eles fazem em outros turnos da sua vida. E juntam grupos, é gratuito, ao final a pessoa dá aquilo que ela achou que valeu a experiência. Então, é uma coisa que vem mudando a forma de fazer turismo e vem transformando talvez os turistas em viajantes. Então, acho uma coisa muito legal. É um movimento que tem empresas fortes por trás, que costumam vender outros tipos de passeio. Mas, enfim, é uma coisa que vem crescendo bastante. E a gente montou o Free Walk Poa, tentando importar esse modelo no início. Claro, de uma forma voluntária também, porque todos nós temos as nossas atribuições no dia a dia. E aí a gente começou. E começou essa história de um jeito muito engraçado. A gente foi passar um carnaval juntos, eu e um amigo, Thiago, que é um dos fundadores do projeto, e foi isso sensacional para ele o carnaval, porque fomos passar eu, ele e a namorada dele. Então, nessa ânsia de achar coisas para fazer, para me ocupar um pouco, ele falou, cara, vamos fazer um free walking tour. Ele tinha morado na Europa e tinha feito alguns, e a gente fez no Chile. Um grupo super pequeno, eu, ele, a namorada dele, e uma lituana. E foi super legal, e aí a gente foi evoluindo essa conversa, onde as boas conversas evoluem, né? Em mesas de bar. E a gente foi indo, foi conversando, e aí um dia eu comecei a tentar mexer em programação de sites, comecei a fazer um sitezinho, testando um modelo, e mandei para uns amigos. Mas esqueci de avisar que era teste. E aí no fim do dia tinha várias pessoas perguntando, quando vai sair o primeiro Free Walk Poa, não sei o quê. E eu, tem um problema. Marquei para 2 semanas, pensei, é o tempo suficiente de eu ler a Wikipédia, e convidei o Thiago e o Cristiano para serem os meus parceiros. E aí saímos. Na verdade, essa é a foto do segundo passeio. O primeiro passeio foi tão surreal que nem foto a gente tirou. Era um sábado de chuva no inverno. Saímos eu, o Thiago, o Cristiano, um casal de amigos e 2 senhoras que foram embora na metade. A gente estava com um adesivo colado no peito, que obviamente caiu com a chuva. Então, assim, foi sensacional. E esse é o segundo. Esse logotipo é posto em Photoshop, né, para dar um ar mais profissional. A gente excluiu o adesivo. E aí, claro, tem a namorada do Thiago, de novo, e ele, o Guilherme e a sua esposa. E o Lucas, que virou depois voluntário do projeto, levou os pais também. Então, vocês vejam que o negócio era bastante caseiro. E aí, com o passar do tempo, a gente foi evoluindo, foi descobrindo quem eram as pessoas que estavam indo, e aí a gente realmente deu uma profissionalizada, se dá para dizer isso. E hoje a gente já fez mais de 50 passeios, já caminhou com mais de 1.100 pessoas, 30 países diferentes. A gente tem um Facebook bastante movimentado e é considerado hoje no TripAdvisor, que é a principal plataforma de viagens aí, a atração número 1 em Porto Alegre. Passamos o Museu da PUC. Recentemente, então para nós é um prazer muito grande. A gente tem 51 avaliações, 49 delas 5 estrelas e 2 4 estrelas. A gente está procurando quem são os 2 desgraçados que deram 4 estrelas. Tá? Sacanagem. Bom,
E aí vem a parte talvez mais curiosa de toda essa história, que é quem faz essa brincadeira. Começou com nós três, André, eu, no caso, Cristiano e Thiago. E aí o Henry já antecipou um pouco o meu currículo, eu sou publicitário de Santa Catarina. Pô, o que um publicitário de Santa Catarina está contando histórias sobre Porto Alegre, enfim, recebendo turistas? Pois é, mas fica pior. Fica pior porque o segundo membro, ele é até gaúcho, mas é engenheiro. Mas calma, fica pior ainda, porque o terceiro também é engenheiro e não é nem gaúcho, é de Concórdia. Então vocês imaginam, publicitário até tem, né, trabalha um pouco mais a comunicação, mas engenheiro contando história, pois é. Aí a gente resolveu dar uma amenizada no negócio e chamou 2 caras de Porto Alegre que estudam administração. Né, porque a gente estava perdendo muita gente quando acabava a apresentação. A gente é engenheiro de Concórdia. Saía 50% do grupo e ficávamos só nós. Então, assim, a loucura começa aí. São caras que não têm nenhum background acadêmico e um pouco nessa linha de autodidata também, de buscar conhecimento em outras fontes, em livros, em revistas, em lugares diferentes, para poder trazer coisas novas para as pessoas. E aí, claro, a gente foi melhorando, os engenheiros foram aprendendo a se portar em público, e o passeio evoluiu. Aqui uma foto do centro no início desse ano, então já não tem só amigos, já são bastante mais pessoas que estão ali. E a gente começou a perceber algumas sutilezas, que quase a totalidade do nosso grupo eram de pessoas que tinham alguma raiz com Porto Alegre. Ou moravam lá, ou eram de lá, ou moravam para estudar, ou tinham vindo fazer intercâmbio. Então, ou seja, essas pessoas de alguma forma conheciam a cidade, ou conheciam a sua história mais superficial. Então a gente não podia dar para eles aquilo que um free walking tour normal dá na Europa, que é aquela formação histórica mais normal, assim, num cara que não conhece nada. A gente precisou escavar coisas diferentes para poder dar para esse cara uma experiência diferente. A gente foi se adequando e aí o passeio foi crescendo. A gente começou a fazer um roteiro no Moinhos de Vento, com o célebre senhor Machando, figura clássica. Vocês podem ver que o grupo cresceu, né? São outros roteiros. A gente fez Bonfim também, foi o primeiro roteiro que a gente pensou para 5 pessoas falarem, para 5 voluntários falarem. E esse na Cidade Baixa foram mais de 120 pessoas. Então foi uma loucura. Nunca façam isso. Definitivamente não é muito saudável. Mas enfim, ali aqui mostrou que a gente estava no caminho certo. Ou seja, a gente deixou de ser um passeio e passou a ser uma experiência na cidade. Ou seja, a gente está correndo com cinema, com um parque, com um pôr do sol no Guaíba, porque a gente deixou de ser simplesmente um passeio para turista e passou a ser uma atração da própria cidade. Então, a gente tem que cuidar disso para que ela realmente entregue aquilo que ela promete. E a gente realmente tem tentado fazer isso. Aqui a gente fez um passeio especial da Feira do Livro, semana passada, muito legal, que a Câmara do Livro nos convidou. Aqui um passeio do Dia do Rock, com música ao vivo, contando só histórias do rock gaúcho, também nos encheu de alegria. Aqui a gente entregou o laçadorzinho de ouro para o nosso 1000º Walker. Então, essas coisas a gente começou a agregar ao passeio e a gente pega as pessoas desprevenidas, porque elas vão para ouvir histórias e acabam voltando com amigos para casa. Eu acho que essa é a grande diferença. A gente não tem pretensão, enfim, de ganhar dinheiro com isso, a gente não tem a pretensão de que isso se transforme em uma atividade diária, a gente tem a pretensão de que a pessoa saia de lá melhor do que ela entrou e que ela realmente tenha uma tarde divertida. Então a gente já fez amigo secreto, ou seja, os caras são desconhecidos e fazem amigo secreto. É sensacional. Faz piquenique, enfim, N atividades que propiciam esse lado mais humano e aproximam a pessoa da cidade. Eu acho que isso é muito legal e as pessoas realmente se apropriam do projeto, saem do projeto querendo mais, ajudando, indicando, viram defensores. Isso é muito bacana e nos deixa muito contente. A gente imagina que está caminhando para o caminho certo. E uma das grandes mudanças que a gente teve nesse trajeto todo foi sacar a diferença entre história e história. Como vocês perceberam, a gente não tem nenhum background acadêmico, nem de história, nem de geografia, nem de turismo, nem arquitetura. Então seria um pouco pretensioso da nossa parte querer dar uma aula de história para a pessoa que vai lá. Então a gente não faz isso. A gente resolveu
contar histórias, ou seja, buscar fatos curiosos que a gente gostaria de contar para amigos. E a gente tenta fazer isso de uma forma bem natural. E tem dado muito certo, acho que essa foi a grande mudança. Um exemplo aqui do que a gente faz é o Palacete Malakoff. Alguém aqui conhece o Palacete Malakoff? Ok, Guilherme, você já foi no Freewalk, não vale. Legal, ninguém conhece. Bom, o Palacete Malakoff ele foi o primeiro arranha-céu da cidade de Porto Alegre. Ou seja, lá em 1870, 1880, a gente não tinha uma Porto Alegre muito vertical. Era uma cidade bastante, enfim, casas baixas e tal. E o Palacete Malakoff, então, foi a primeira grande obra de engenharia, né, o grande arranha-céu da cidade. Quando as pessoas chegavam de barco, conseguiam ver duas coisas à distância. As torres da Igreja das Dores e o Palacete Malakoff. Mas o mais legal do Palacete Malakoff era o seu apelido. Era o Vertiginoso Malakoff. Por que o Vertiginoso Malakoff? Porque quando as pessoas subiam no seu último andar, era tão alto que as pessoas ficavam realmente com vertigem. As damas botavam a mão na testa, ficavam tontas, os rapazes bambeavam a perna, porque era uma sensação única ver a cidade lá de cima, lá do alto, ver as pessoas caminhando, formiguinhas. Eu vou mostrar para vocês o Palacete Malakoff. Não está cortada a foto, é isso mesmo, são gloriosos 4 andares com o térreo. Então essa foi uma das primeiras histórias que a gente botou no passeio e a gente viu que dava uma reação legal. Poxa, olha só, isso aqui é mais legal do que falar sobre história e política, coisas que a gente não tem domínio tão grande e poder incluir isso é muito curioso. Esse prédio ficava na Praça 15 de Novembro, ali no centro, muito perto do mercado público, e nos anos 70 foi destruído e construíram um prédio que é 5 vezes maior, mas com certeza não tem a metade do carisma do nosso grande vertiginoso Malakoff. E eu acho que o que entra no fim aí da reflexão é um pouco essa dicotomia de perfeição versus realização. Tem um cara que se chama Verzoni, em Porto Alegre, que ele é um cara que adora podreira, assim, ele faz umas coisas muito trash. E impressionantemente as pessoas gostam, mas é trash mesmo. Assim. E esse cara me ensinou um dia conversando que a gente não pode ficar preso à perfeição do projeto, não pode ficar agregando muita coisa para que ele saia do papel voando baixo, na melhor do seu formato. Porque na verdade a gente vai botando tanta coisa, fica tão difícil tirar ele de lá, que ele nunca vai ser perfeito. Né? Na verdade ele nunca vai ser perfeito, mesmo que tu tire ele de lá. Porque sempre tem alguma coisa que tu pode melhorar. E aí o que a gente resolveu caminhar foi para o lado da realização. Porque não importa se teu sábado é chuvoso, se não tem ninguém lá, se tua camiseta está colada com adesivo. O que importa é que tu vai fazer o negócio com amor e com muito carinho. Eu acho que é isso que faz a diferença. Essa imperfeição que você cria tem que ser amada. E aí o pessoal que vai perceber isso, vai agregar, vai ajudar, e aí naturalmente aquilo vai evoluindo. Eu acho que isso a gente conseguiu fazer muito bem. Eu coloco aqui a foto desses caras, primeiro porque eu amo eles, e segundo porque eles ajudaram a fazer essa imperfeição. Eles foram os caras que olharam e disseram, cara, esse negócio é tosco, mas tem futuro. Ou pelo menos tem futuro para nós, e abraçaram aquele negócio, que era horrível mesmo. O primeiro passeio deve ter sido péssimo. Mas eles olharam e disseram, puxa, que legal. E aí foram lá fazer. E eu acho que fica uma última reflexão, que a gente vive hoje numa vida e numa sociedade, enfim, tão restritiva e tão ponderada no sentido de prever erros, de não querer muito falhas, e acaba amarrando demais as nossas coisas. Errar menos não significa acertar mais. Errar menos significa, no máximo, que tu tentou menos. Né? E eu acho que a gente pode pensar quantos livros a gente poderia escrever, quantos projetos a gente poderia tirar do papel, quantos amores a gente poderia viver, se a gente se deixasse levar por um minuto por aquilo que bate no nosso peito. Então, eu acho que eu devia ter montado um gráfico e dado meu nome para ele, mas eu não consegui. Mas imaginem que a vida da pessoa é uma montanha-russa, cheia de altos e baixos. Mas a gente, com o nosso medo e com o nosso pavor de erro, achata tanto ela, que ela acaba ficando desse tamanho assim. E ela vai passando uma faixa estreita. E o cara vai vivendo a vida toda nota 7, nota 7,5, e vai passando em tudo por média.
E aí, isso realmente é muito ruim, porque o dia que a gente perceber que é nos segundos, nos minutos, que a gente fura esse espectro, e que a gente tem a coragem de viver a vida na plenitude, são esses minutos que fazem a vida valer a pena, a gente vai ter uma outra compreensão sobre a nossa existência. E eu acho que eu queria agradecer a vocês, porque esses minutos aqui, com certeza, fizeram valer a pena a minha existência. Muito obrigado. O Henry, Free Walk, meus amigos estão aí. E a todos vocês, tenham um bom dia.